Como investir na bolsa em 2023? 2021 veio como sendo o ano que tudo ia melhorar, as ações iam continuar subindo indefinidamente. Não foi, começou a cair violentamente. 2022, ok, agora é o ano certo. Não, veio guerra, inflação global. 2023, será que agora é a hora? Será que a gente tem uma oportunidade gigantesca na nossa frente, na Bolsa de Valores? Ou será que é só o início de um grande ciclo de quedas que a gente vai ter pela frente? É justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Uma análise completa da situação econômica no Brasil, contextualizando com o cenário externo e te mostrando como investir na Bolsa de Valores em 2023 e mais. Quais adaptações eu estou fazendo nos meus investimentos, pensando agora nos próximos meses, nos próximos anos. Então vamos entrar no tema da nossa live, do nosso vídeo de hoje, como investir na bolsa em 2023. Um segundinho antes da gente entrar no tema da live de hoje, quero fazer uma pergunta para você, manda aqui embaixo agora nos comentários, pausa o vídeo se for necessário, manda aqui embaixo nos comentários e me diz, você está otimista ou pessimista com a Bolsa de Valores no Brasil para 2023? Você está otimista ou pessimista? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Então vamos para os dados e a partir dos dados a gente consegue fazer uma leitura desses dados e uma interpretação, tá? O que aconteceu? Tudo que eu vou trazer aqui começou em dezembro. O que aconteceu no mês de dezembro de 2022? Olha só, cenário econômico Brasil, tá? Brasil fecha 431 mil vagas de trabalho em dezembro. A gente ainda não tem os dados de janeiro, vai ser divulgado agora no fim do mês. E a gente teve um saldo em 2022 positivo em 2 milhões. Então a gente teve 2 milhões de empregos e teria sido quase 2 milhões e meio se em dezembro não tivesse fechado 431 mil vagas de trabalho. Mas a gente já começou o ano com um dado muito ruim vindo de dezembro. Muitas empresas fechando, com uma visão mais pessimista da economia dali para frente e um grande saldo de desempregados. Vamos ver o que vai acontecer no mês de janeiro, mas já começamos o ano de 2023 com o pé um pouco esquerdo, tá? Depois, o que a gente viu? Empresas, isso bem recente, enfrentando, olha só, a maior onda de recuperações judiciais em 3 anos após a ressaca da pandemia. O que é uma recuperação judicial? Recuperação judicial, gente, é uma falência escondida. Basicamente é isso. O que é uma recuperação judicial? É o que aconteceu com as Americanas, é o que aconteceu de novo com a Oi, é o que aconteceu com a Light. O que é isso? Basicamente, uma recuperação judicial é quando a empresa, antes de falir, ela diz, eu não tenho como pagar todas as minhas dívidas. Na verdade, ela está falida. Só que, tecnicamente, ela não vai à falência porque ela diz, preciso de um tempo, literalmente tempo, para eu conseguir fazer um plano, reestruturar toda essa minha dívida, um plano para eu fazer todo o pagamento e assim eu não quebro, eu não vou à falência, eu não deixo de prestar meus serviços para a sociedade e eu não preciso deixar um monte de gente desempregada. Então ela pede tempo, basicamente é isso. E a gente está enfrentando exatamente isso, a maior onda de recuperações judiciais em 3 anos depois dessa ressaca da pandemia, certo? Então, dois cenários bem negativos. Terceiro, e agora super recente, olha só, após quebra de BRK e Portocred, duas financeiras, investidores buscam FGC e tudo mais, mas o que está acontecendo? Uma crise de crédito. Você que me acompanha há mais tempo por aqui, lembra aqueles gráficos que eu mostrava? Olha só o quanto de dinheiro foi injetado na economia americana, na economia do Japão, na economia europeia. Também foi injetado no Brasil, 9 trilhões de dólares lá fora, aqui obviamente um pouco menos, mas a gente tem uma grande bolha de crédito. Eu falava que em 2000 a gente tinha uma bolha das empresas de tecnologia, eu não falava na época, obviamente, mas a gente teve uma bolha das empresas de tecnologia. Em 2008 a gente teve uma bolha imobiliária, certo? E agora a gente tem uma bolha de crédito e a gente vê que algumas empresas, infelizmente, estão quebrando e aí o pessoal está indo em busca do FGC para aquelas pessoas, 52 mil investidores, tentando reaver o seu dinheiro depois do anúncio da liquidação extrajudicial, que basicamente é o Banco Central dizendo, vocês são um risco, dizendo para as financeiras, vocês são um risco para o sistema financeiro, então está decretada a falência de vocês, numa linguagem mais técnica, liquidação extrajudicial. E aí o pessoal que tinha dinheiro investido em CDB, LC, LCA, porque eram essas financeiras que tinham um altíssimo rendimento nas corretoras para CDB, LC, LCA. O pessoal foi lá investir e aí acabou estando mal, está aguardando o FGC pagar. Esperamos que seja resolvido bem rápido, tá? Então a gente teve isso daqui, desemprego muito alto.
a gente tem empresas em recuperação judicial, a gente tem quebra de financeiras. E por que isso está acontecendo? Esses 3 fatores aqui. Você pode ter várias visões, opiniões, mas a taxa Selic, a nossa taxa de juro alta, proporciona ambientes assim. Porque quando você tem, pensa comigo, olha só, estamos fazendo a leitura do cenário. Quando você tem uma taxa de juros alta, uma taxa Selic elevada, o que acontece? Você tem o empresário pensando assim, caraca, taxa Selic está rendendo 13%, 13,75% ao ano. Eu, no meu negócio, eu tenho um baita risco, tenho uma folha de pagamento gigantesca, tenho um custo fixo assustador. E a minha margem de lucro, quem sabe é 10%, quem sabe é 15%. Será que eu não vou pegar o meu dinheiro? Eu estou correndo o risco de quebrar. Eu tenho medo do futuro do país. E eu estou correndo o risco de quebrar. Será que não é melhor eu fechar tudo, pegar o meu dinheiro e investir em renda fixa? Talvez alguns empresários que tenham fechado suas empresas tenham pensado dessa forma, até porque o imposto é alto pra caramba no Brasil e realmente e aí esmaga a margem de lucro. Pensaram nisso para gerar todo esse desemprego aqui em dezembro. Taxa de juros alta faz o quê? Faz com que o custo da dívida das empresas fique muito mais elevado. Então as empresas acabam ficando na situação à beira da falência. E empresas que são financeiras, que são bancos, todas essas empresas do setor financeiro, o que acontece? Elas também são fortemente penalizadas porque elas têm que pagar mais juro pela dívida que elas têm com os credores, com os investidores, certo? Então, o que acontece? Isso aqui é muito por conta de taxa de juros elevada. E aí o que aconteceu? Veio mais um problema, um pé de guerra entre o presidente do Banco Central do Brasil e o presidente da República. E aí este fica xingando dizendo que, não xingando, mas dizendo que é um cidadão, como se fosse qualquer um e tudo mais. E o cara foi eleito presidente do Banco Central, o melhor presidente do Banco Central do planeta no ano de 2022. E aí a gente vê justamente esse pé de guerra acontecendo. E esse pé de guerra acontece porque, olhando para isso, a gente vê que realmente a taxa de juros, a nossa taxa Selic, ela atrapalha, ela interfere na economia. E este aqui quer derrubar a taxa de juros para estimular a economia. Só que este aqui, ele sabe que se derrubar a taxa de juros de uma forma muito rápida e a forceps, ou seja, de forma forçada, o que vai acontecer? Vai acontecer uma crise muito maior na economia. Uma crise gigantescamente maior na economia. E é isso que eu quero te mostrar hoje. É isso que eu quero te mostrar hoje. Você ter esse entendimento. O problema do país é a taxa de juro alta? É. A solução para o país é reduzir a taxa de juro? Não é. Por mais doido que isso possa parecer. Mas a gente vai avançar, a gente vai seguir. Por que não é, Vinícius? Me explica esse negócio, porque eu não entendo por que... Para aí. O problema é a taxa de juro. Só que então, se a taxa de juro está alta, a gente precisa reduzir essa taxa de juro. Certo? Errado. Se você tiver uma taxa Selic baixa agora, você vai gerar uma catástrofe na economia de uma forma muito rápida. Por quê? Por causa disso aqui. Ó. E eu não sei se eu já mostrei, talvez em um vídeo na vida eu já mostrei, que eu vou mostrar aqui agora. Tá? Isso geralmente é um conteúdo só para os meus mentorados. Mas deixa eu mostrar aqui para você e relaxa que eu vou te explicar tudo que você vai ver aqui. Tá? Você já ouviu falar sobre hiato do produto? Manda para mim um comentário dizendo aí. Se você já ouviu falar sobre hiato do produto? Manda para mim sim ou não. O que é o hiato do produto? Aqui nesse gráfico, o que você vê? Você vê o PIB, duas medidas do PIB. O que é o PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É basicamente um índice que mede quais foram as riquezas geradas pelo país em cada ano. Tá? Então o PIB é isso. E a gente tem o PIB efetivo, que é o PIB corrente, ou seja, o PIB real. E a gente tem o PIB potencial. Certo? E aí o hiato vai ser a diferença disso, mas já vou te mostrar. O que é o PIB potencial? O PIB potencial é calculado aqui pelo IBRE da FGV, tá? A instituição mais confiável para calcular esse indicador. E basicamente ele mostra o quê? O PIB potencial. Qual é o máximo de riqueza que o país consegue gerar com base na sua capacidade instalada. Vinícius, você está falando grego para mim. Eu sei. Calma, a gente vai traduzir. O que é capacidade instalada? Você pega toda a infraestrutura, todas as empresas, você pega tudo que cada empresa é capaz de produzir, você pega toda a parte tecnológica do país e aí com base em cálculos você
enxerga mais ou menos qual que seria a capacidade produtiva do país, certo? Então, isso a gente consegue ver com o passar dos anos, ó, desde 1983 até 2022, a gente consegue ver na linha laranja qual foi a evolução ou a estagnação da nossa capacidade produtiva no país, tá? E na linha azul, o que você vê? Você vê o PIB efetivo. O que é o PIB efetivo? É o quanto efetivamente está sendo o PIB durante esse período de tempo, tá? Qual é a lógica desse gráfico aqui, para você ter em mente? A lógica desse gráfico é o seguinte: o PIB efetivo, ele é o que está acontecendo. O PIB potencial, ele é o máximo que pode acontecer para não haver distorções na economia. Se você tiver o PIB efetivo acima do PIB potencial, o que você vai ter logo à frente? Uma grande crise. Olha para o gráfico. Deixa eu até dar um zoom maior aqui. Ó. Olha para o gráfico. O que aconteceu em 2007? Crise americana, certo? Nosso atual presidente se vangloria por o país não ter passado por uma situação muito ruim naquela época. Por que o país não passou por uma situação muito ruim naquela época? Porque o governo ele foi lá e tomou atitudes. Tá? Eu não estou aqui para falar de política a favor de um contra o outro. Eu só estou relatando o que aconteceu. O governo foi lá e injetou muito gasto, contratou muito gasto estatal para que o PIB continuasse crescendo, para que a economia continuasse crescendo, para que tivesse mais gente empregada. E a gente passou aqui de 2007 para frente num ciclo com uma leve folga aqui em 2008, em um ciclo o nosso PIB acima do potencial. O que significa isso? Que a economia estava produzindo mais do que ela conseguia de forma natural. Ou seja, tinha uma anomalia aqui. O que aconteceu aqui? Aumento absurdo do gasto público, redução na marra da nossa taxa de juros, isso aconteceu antes da eleição aqui de 2014, certo? Uma interferência muito grande na Petrobras, que quase foi à falência, uma interferência para não aumentar os preços, né? Porque reduziram a taxa de juros, jogaram um monte de dinheiro na economia, estacionaram o preço do combustível, estacionaram o preço da energia, interferiram lá nas empresas de energia. Tudo para tentar frear o máximo possível a inflação. E o que gerou? Gerou a nossa maior crise da história republicana do Brasil. A crise entre 2014 e 2016. O que você viu acontecendo? Olha só, a gente viu o PIB crescendo, depois a gente viu o PIB literalmente desabando. E aqui uma onda chegamos a uma inflação de 10%, mais de 10%, quase 11% em 2015. Chegamos a uma taxa de desemprego absurdamente alta, que vem reduzindo agora nos últimos tempos, mas em dezembro a gente teve uma pausa nessa melhora do desemprego. Então, a gente plantou algo artificial, anômalo, a gente interferiu na economia e depois veio a conta e a gente teve uma grande crise. E até hoje a gente tenta recuperar o nosso PIB efetivo. Então, o nosso PIB vem crescendo muito devagarinho depois da reforma da Previdência, reforma disso, reforma daquilo, reforma daquele outro. Tivemos uma pandemia no meio do caminho e agora a gente vem melhorando. Qual é o grande problema? E aqui está a cereja do bolo. O que acontece? Você consegue ver um pontinho azul em cima da linha laranja? Isso aqui é o hiato do produto. Isso significa que nós entramos em um período similar aqui, 2009 a 2014. Um período onde a economia está produzindo mais do que a sua capacidade produtiva. Um período onde não tem mais para onde o Brasil crescer. Eu preciso te dizer isso. Não tem mais para onde o Brasil crescer de forma natural. Se a gente reduzir a nossa taxa Selic, a nossa taxa de juros, o que vai acontecer? O país vai crescer mais? Vai crescer mais. No curto prazo. No longo prazo vem a conta. E o que aconteceu aqui entre 2011 e 2016? O dólar duplicou. O dólar dobrou. E quando o dólar dobra, o preço de tudo que a gente compra no dia a dia sobe absurdamente. A inflação dispara e a gente tem um poder de compra muito menor. Vinícius, eu achei que eu ia entrar nessa live e você ia fazer que nem aqueles vídeos de 5 ações para investir agora e lucrar muito em 2023, comprando o seu Porsche em 2024. Não, eu estou te explicando profundamente para que você entenda a base de tudo e você não seja só mais um papagaio replicando o que os outros estão falando por aí. Então, o que acontece? Você entendeu o que eu expliquei aqui? Manda para mim sim se você entendeu essa minha explicação sobre o PIB e manda para mim não se você não entendeu, tá?
O hiato do produto é a diferença, eu acabei não explicando, é a diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo. O PIB potencial e o PIB efetivo. Então, olha na tela aqui. Se você olhar o PIB potencial, a linha laranja, o PIB efetivo, linha azul, o que realmente está acontecendo na economia, azul. O potencial da economia sem gerar distorções e crises à frente, linha laranja. O que acontecia desde 2014? A gente estava produzindo muito menos do que a capacidade produtiva do país. Hoje, a gente está com uma produção levemente acima. O hiato do produto está positivo. A diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo está positiva. Antes estava sempre negativo. É por isso que a manchete é aqui, ó, o hiato do produto se torna positivo no segundo trimestre de 2022, que é o último dado que a gente tem disponível. Tá? Então, sempre que a gente tem essa linha preta, que é o hiato do produto, num patamar acima do zero, é problema. Sempre que a gente tem acima do zero é um problema. É um problema. É um problema. Porque vai gerar uma crise à frente. Qual é o resumo até agora da nossa live de hoje? O resumo até agora da nossa live de hoje é: o Brasil não tem para onde crescer de forma natural. Com base no que a gente tem hoje de capacidade produtiva instalada. Não tem para onde crescer. Qual que seria a solução para o Brasil? Reduzir a taxa Selic? Não, esse é um grande problema. Se reduzir a taxa Selic na força, como aconteceu lá em 2012, 13, 14, o que vai acontecer? Muito provavelmente a mesma coisa que aconteceu naquela época. O PIB até conseguiu subir, mas o dólar dobrou. E por isso que eu algumas vezes já citei, nunca quis mostrar isso aqui, às vezes é um pouco complexo, eu prefiro mostrar para os meus alunos que já estão mais comprometidos, né? Mostra o comprometimento entrando no programa, na mentoria e tudo mais. Mas eu quis trazer aqui para vocês hoje porque a gente pode ver muito tranquilamente o dólar a R$10 daqui a alguns anos. Não é nada enlouquecedor. É só a gente começar a fazer essas doideiras na economia. Aderir ao movimento, como é que é? Juros baixos já. É só a gente aderir a isso que a gente vai ver o dólar dobrando. Ou possivelmente ver o dólar dobrando. Qual é a solução para o Brasil? Não estou me candidatando a nada. Nem vou me candidatar. Já adianto. É a gente aumentar esse PIB potencial. Como é que a gente aumenta esse PIB potencial? Esse PIB potencial aqui, essa linha laranja que está estagnada desde 2014, a gente aumenta com investimento em infraestrutura, com investimento direto, empresários estrangeiros querendo investir aqui no país. A gente aumenta com tecnologia. Só que a gente está num país agro. A gente está num país que cada vez fica mais idoso, ou seja, a produtividade é cada vez menor. Isso é inegável. Então, está cada vez mais difícil aumentar esse PIB potencial. Porque é difícil a gente ter aumento de produtividade se a gente está muito mais focado em matéria-prima do que em tecnologia, em transformação. Se a gente está muito manchado por conta de todos os cantos de corrupção, mensalão, petrolão. Se a gente está, e é por isso que a gente tem, né, foi ali onde estourou Lava Jato e tudo mais desde 2014, você vê empresário indo embora do Brasil, empresário estrangeiro, e não vindo para o Brasil, né? Aí você tem o quê? Olha só. Posição do STF sobre quebra de decisão tributária gera impacto bilionário para as empresas e traz insegurança jurídica, dizem especialistas. O que está acontecendo? Basicamente, isenções tributárias que foram dadas no passado podem ser revistas. Ou seja, decisões judiciais que foram dadas como definitivas no passado agora não são mais definitivas. Pensa com a cabeça de um grande empresário estrangeiro. Vou enfiar meu dinheiro num país que hoje funciona de um jeito e daqui 10 anos ele pode dizer não era para funcionar assim no passado e você vai ter que me pagar tudo que é esse imposto que não tinha na época que você veio investir aqui. O cara pode quebrar, o cara pode falir. Então, como é que a gente vai atrair capital estrangeiro, atrair capital externo, se a gente tem uma insegurança jurídica que está aumentando, querendo ou não? Como é que a gente vai atrair capital externo se a gente tem grandes bancos cortando exposição ao Brasil e dizendo que, poxa, o mercado pode ter se enganado com as novas políticas econômicas adotadas? Então, a gente tem um cenário, e eu dou um recado principalmente para quem está otimista, a gente tem um cenário bastante duro pela frente. Por quê? Porque a gente precisa melhorar algo que ninguém está olhando. Ninguém está falando em gastar menos. Ninguém está falando em arrecadar mais. Ninguém está falando nisso. Todo mundo está falando o quê? Cortar taxa de juros e ponto final. O problema do Brasil é o tamanho do Brasil. E eu não sou o cara do estado mínimo, que eu acho que não tem que ter nada. Não, tem algumas coisas estratégicas que tem que ter.
Eu não sou aquele cara, não, o Vinícius é um liberal nato. Não, eu sou eu, né? Eu tenho cérebro. Se eu tenho cérebro, eu não me encaixo numa caixinha específica, né? Então, mas a gente tem que atacar o que não está sendo atacado. E como isso não é a pretensão de quem está no poder, fica um pouco complicado. E eu estou te mostrando aqui o lado negativo da coisa. O lado negativo de todos esses dados que eu estou mostrando aqui, tá? O que a gente precisa, em resumo, para melhorar essa situação é investimento em algo que fique plantado para o longo prazo. Em infraestrutura, em tecnologia, em produtividade e não reduzir taxa de juros, mas isso não é a pauta hoje. Só que, em contrapartida, o que está acontecendo no Brasil? Qual é o preço das ações do Brasil? O negócio está ridiculamente barato. Entrei em um site aqui, Oceans 14. Nesse site, Oceans 14, você pode ver o histórico do principal indicador de preço para as ações do índice Bovespa. Tá? O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então, o termômetro das ações. Se a gente vê o índice Bovespa subindo, em média os preços das ações estão subindo no Brasil. Se a gente vê o índice Bovespa caindo, em média os preços das ações estão caindo no Brasil, certo? E aqui a gente vê o preço das ações comparado com o lucro das empresas, tá? E a gente pega aqui esses dados desde 2001 até hoje. 2001 até hoje. Então a gente pode ver que a gente passou por um momento de grande queda nas ações até aqui, 2002, 2003. E a gente chegou num PL de mais ou menos 5 vezes. 5 vezes, tá? Depois de 2008, a gente passou por uma grande queda de mais de 50% nas ações. A gente chegou a esse indicador PL que compara o preço das ações com o lucro que as empresas estão gerando na casa de 6. Então, quanto menor esse indicador, menor o preço das ações, ou seja, mais baratas elas estão em relação ao lucro que as empresas geram. Hoje, a gente está com esse indicador em 5,26 e a gente esteve há pouco tempo aqui a 4,5, 4,43, considerando todas as ações da Bolsa. Se eu tirar Petro e Vale, que são empresas que estão lucrando muito aí nos últimos 12 meses e distorcem um pouco esse índice, o que eu vejo? A figura não muda muito. Eu vejo o quê? 2003, a gente teve um PL de 5,84, depois as ações caírem 50% e antes delas se valorizarem pra caramba. Depois aqui de 2008, a gente teve um PL de 6 e agora a gente está com PL de 8,42 e há pouquíssimo tempo estava com PL de 6,5. Então o preço das ações está ridiculamente barato. Se você pegar e entrar aqui em um site chamado Status Invest, nesse site chamado Status Invest, o que acontece? Você vê o seguinte, você pode entrar aqui em ações, vem em busca avançada. Aí você vai entrar nessa área do site. Aqui você pode fazer um ranking de ações, uma lista, não um ranking, mas uma lista de ações com base em alguns indicadores que você queira pegar. E eu vou te mostrar um indicador aqui que chama muito a minha atenção, que é o PVP. O que é o indicador PVP? O indicador PVP, ele compara o preço da ação com o valor do patrimônio da empresa. Então vamos lá. Quando a gente está falando em preço da ação, eu estou falando o quê? Enquanto a empresa que está por trás da ação, por qual preço ela está sendo negociada na bolsa. Quando eu falo de VP, valor do patrimônio, é quanto que vale todo o patrimônio daquela empresa. Instalações, veículos, infraestrutura, estoque, tudo. Quanto que vale? Então eu estou comparando. Quando esse indicador PVP ele é menor que 1, ou seja, está entre 0 e 1, significa que o preço dessa empresa na bolsa está menor do que o quanto vale o patrimônio dessa empresa. Repito, o preço dessa empresa na bolsa, ao quanto ela está sendo negociada na bolsa, está menor que o quanto vale o seu patrimônio. E eu te pergunto, vamos lá, atenção, eu te pergunto, faz sentido uma empresa que gera lucro, que dá resultado, ser negociada por menos do que quanto vale o patrimônio dela hoje? Faz algum sentido lógico ou racional? Não faz nenhum sentido. Por quê? Se uma empresa ela dá lucro, naturalmente ou ela vai ficar do mesmo tamanho ou ela vai crescer. Por quê? Ela pode reinvestir no próprio negócio ou ela pode distribuir esse lucro na forma de dividendos, de proventos para os seus acionistas. Então, não há razão, sentido lógico ou racional de uma empresa ela está sendo negociada na bolsa por um preço menor do que quanto vale o patrimônio atual dela hoje se ela dá lucro. Então, eu vou colocar esse PVP entre 0 e 1 e vou colocar aqui uma empresa que tenha, deixa eu pensar aqui, qual é o indicador que eu vou usar?
vou pegar um ROI, que ela dê um retorno, certo? Que ela dê um retorno positivo. O que é o ROI? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, é o quanto a empresa dá de lucro em relação ao valor do patrimônio dela. E vou colocar aqui de, no mínimo, 2 esse ROI aqui. Tá? Então, eu vou buscar. Eu quero empresas que estejam sendo negociadas por menos do que quanto vale o patrimônio e que dão algum lucro. Tá? Vou buscar aqui e o que vai aparecer para mim? Uma lista de várias e várias e várias empresas. Eu vou até ordenar aqui, ó. Ordenar para mostrar para você algumas excelentes empresas que estão sendo negociadas por preços ridiculamente baratos. Nada disso aqui é uma recomendação de investimento para você. Não estou dizendo investe nessa ação, investe que vale a pena. Não, você tem que fazer uma análise completa, você tem que tomar sua decisão, tem que combinar os setores, a sua carteira de ações e tudo mais. Mas o meu foco aqui é mostrar para você como as ações estão ridiculamente baratas no Brasil e contemplando todo esse cenário negativo em uma dose muito pesada. Vamos pegar aqui o caso da empresa, ó, Energias do Brasil. Está com PVP um pouco menor que 1, quase 1, mas um pouco menor que 1. Uma empresa de energia, tem lucro consistente, tem uma boa margem de lucro aqui. A gente vê, olha o quanto que ela paga de dividendo, para quem gosta de dividendo aí. Então a gente vê uma empresa ser negociada por menos de quanto vale o patrimônio, quase o quanto vale o patrimônio, extremamente previsível. Ou você pega outras grandes empresas, você pega a Gerdau ser negociada com desconto em relação ao valor do seu patrimônio. O normal para uma empresa, só para fazer um destaque aqui para quem é mais novato, não investe ainda, não tem muito conhecimento, o normal é uma empresa negociar por um valor maior do que o do seu patrimônio. Por quê? Porque se ela dá lucro, é normal que ela vá crescer. Então a gente já paga um pouco a mais do que quanto vale o patrimônio dela hoje, já contando que ela vai crescer um pouco. Não pode pagar muito a mais, né? Mas um pouco a mais a gente pode pagar. Então, o normal, isso aqui está no mínimo 1,5, 2 vezes. O que denota um potencial de rentabilidade aí de pelo menos 50%, 100%. Com muita tranquilidade e conservadorismo. Num cenário mais positivo para as ações. Então, você pega Gerdau, você pega Copel, você pega outras empresas aqui, Randon, você pega Bradesco, oportunidade na minha visão gigantesca, não é recomendação para você. Você pega Transmissão Paulista, você pega Camil, você pega Lavi, Cirela, Movida, Cristal Pigmentos. Você pega, tudo isso aqui está negociando por um preço menor que o seu patrimônio. Ó, e aqui já tem 14% de desconto. Você pega, deixa eu ver outras empresas aqui que talvez vocês conheçam, que pode fazer algum sentido. Outra ação do Bradesco, ação ordinária. CESP, você pega Marco Polo. Você pega Banco do Brasil com 25% de desconto. Você pega, outra ação do Cristal Pigmentos, ABC Brasil, um banco bem redondo também. Você pega Eletrobras, você pega Copasa. Você pega Positivo. Você pega, deixa eu ver aqui, Graziotin, ser negociado com quase 30% de desconto. O patrimônio vale tanto, ela vale 30% a menos na bolsa. Você pega Uzi Minas, você pega Banrisul, você pega Celesc, você pega Trisul, você pega, meu Deus do céu, gente, olha isso aqui, Ezetec. Ezetec ser negociada com 36% de desconto, nunca na história deu prejuízo. Empresa de construtora é normal dar prejuízo, Ezetec não dá. Enfim, gente, eu teria muita Multilaser, teria muita coisa para mostrar, Mitre, IOSP, enfim, você consegue ver a lista gigantesca, são 11 páginas de ações que você consegue ver claramente que as empresas estão sendo negociadas, e é isso que eu quero destacar como alerta. 11 páginas listando empresas que estão sendo negociadas na bolsa por um preço menor que o quanto vale o seu patrimônio. Por um preço menor que quanto vale o seu patrimônio. E o que acontece? Quando a gente observa o Brasil, o que acontece? O que acontece é o seguinte. O Brasil, ele é o país do futuro. Desde 1500. Infelizmente. O Brasil é o país do futuro. E o problema grande, na minha avaliação, começou quando derrubaram o Império. Quando derrubaram o Império, começou o teatro das tesouras. O toma lá da cá. A política café com leite. Aí vem um pessoal revoltado, piora ainda mais o país. Depois vem esses partidos que fingem que estão um contra o outro. Na verdade, eles estão juntos. É uma nova política do café com leite e é um monte de parasitas sugando o Brasil e sugando a gente, né? Porque a gente fica pagando para esses caras, terem 60 dias de férias, ganharem indenização de 7 dígitos
É um troço ridículo. Mas, onde tem parasita, tem hospedeiro. E tem muita gente hoje com medo de investir no Brasil. E assim, honestamente, eu não tenho medo de investir no Brasil. Por quê? Porque o preço está tão defasado, está tão barato, que já contempla todo esse cenário que você viu negativo para a economia, que é sim negativo, só que contempla de uma forma exagerada. Porque se as empresas elas derem o mínimo de lucro, elas precisam pelo menos valer o preço, ter como preço na bolsa o quanto vale o patrimônio da empresa. E você tem 11 páginas de empresas listadas com um preço menor que o quanto vale o seu patrimônio. Inclusive grandes empresas. Então o preço está tão barato que eu não consigo investir pouco. Só que eu sei que o Brasil é o país do futuro. E, poxa, talvez eu não esteja vivo quando o Brasil deixar de ser o país do futuro. Só que uma coisa, tem muito parasita no Brasil. E o parasita, ele fica sugando o Brasil, só que para o parasita conseguir sugar o hospedeiro tem que existir. Se o hospedeiro deixar de existir, o parasita não consegue sugar mais nada. Então, o ato de ter um parasita não necessariamente garante no sentido de 100% de certeza, mas com 99% de certeza garante a existência do hospedeiro. Porque o que acontece se o hospedeiro... Aula de biologia agora aqui, ó, volta lá para o, sei lá, ensino médio, fundamental, o que é. Se o hospedeiro morre, o parasita também morre. Então, o Brasil é aquele país assim que é medíocre. É aquele cenário onde a gente consegue melhorar economicamente, faz reforma da Previdência, reforma trabalhista, faz reforma administrativa, faz reforma disso, daquilo. Começamos a engatar um crescimento, opa, então o que vamos fazer? Vamos sugar, porque agora dá. E a gente suga, quase quebra, quase vai à falência, como aconteceu lá em 2016. Não, agora precisamos cuidar do hospedeiro, porque ele está mal, ele está hospitalizado, eu sou parasita, eu preciso sobreviver também, eu tenho que continuar mamando ali na tetinha. Então a gente engata novas reformas, aumenta a idade para a Previdência, população se ferra e assim vai ser, gente. E assim vai ser. Entretanto, sempre lembro de uma coisa. A gente bate no cercadinho. Às vezes no cercadinho de cima, às vezes no cercadinho de baixo. Às vezes no cercadinho de cima, às vezes no cercadinho de baixo. E lembra que para existir parasita tem que existir hospedeiro. E a gente está no cercadinho de baixo. Não estou dizendo que não vai cair mais as ações. Podem cair mais? Pode, 30% com tranquilidade. Agora, se você pensa num horizonte de tempo de médio e longo prazo, a questão preço no Brasil, nas ações do Brasil, é ridiculamente barata. E eu estou comprando. Por quê? Porque vale a pena na minha avaliação. Vale a pena na minha avaliação, porque está muito barato. Tudo é questão de preço. Você pega um carro, deixa eu te dizer assim, um Uno 2010 é bom ou não? Depende, qual é o preço? Me vende ele por R$500, vai ver se não é bom. Me vende ele por R$1.000, vai ver se não é bom. Me vende ele por 70% da tabela FIP, o valor do patrimônio das empresas da tabela FIP. Me vende com 30% de desconto em relação à tabela FIP. Eu quero, poxa. Porque depois, pelo menos, eu posso vender pela tabela FIP. Você entende? Tudo é questão de preço. Por isso eu não consigo investir pouco em ações do Brasil. Porque o nível de preço está extremamente baixo. Por mais que o risco esteja extremamente elevado. Sim. Entende? Só tem um grande perigo. Um grande perigo que faz com que eu tenha uma ênfase em ter uma antiação numa dose mais aprofundada. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Qual é o grande perigo? É acontecer, essa narrativa aí da juro baixo e acontecer no Brasil o que está acontecendo na Turquia. Você já viu a questão na Turquia? Como é que tá? O que está acontecendo na Turquia? Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Na tela. Aqui na minha tela você está vendo o que? Turkey Inflation Rate. Você está vendo basicamente o índice de inflação da Turquia. O que aconteceu com a inflação na Turquia? Tinha uma inflação levemente controlada, né, num patamar natural para eles, na casa de 8%, até 2017. 2017 para frente teve um surto inflacionário na Turquia, certo? A inflação chegou a 25%. Depois, essa inflação voltou para o patamar mais amigável para eles, cerca de 10%. E em 2021, em virtude de pandemia e tudo mais, não recessão global, mas inflação global, a gente viu simplesmente a inflação explodir na Turquia. E o que o governo lá está fazendo por decreto? Olha aqui. Banco Central da Turquia reduz juros a 12%, apesar da inflação mais alta desde 1998. O que eles estão fazendo? Essa política do juro baixo já. O que eles estão fazendo? Inflação disparando. E aqui na linha laranja agora você vê o quê? Taxa de juros. Você está vendo a taxa de juros caiu pela metade desde que a inflação começou
a disparar. Então, esse é o maior risco que a gente tem aqui no Brasil. Essa taxa de juro cair do além, com essa narrativa de que vamos ajudar a população a comprar em sua casa própria, porque agora esse, aquilo e toda aquela narrativa que a gente já conhece, né? Porque viram toma lá da cá, entende? Quando eu reduzo o juro, isso é bastante politicagem, tá? Quando eu reduzo o juro, eu estou dizendo o quê? Estou ajudando a população a consumir mais, a ficar mais barato consumir, ficar mais barato o crédito, o juro dos empréstimos, o juro dos financiamentos e tudo mais. E aí fica aquele negócio, eu ajudei, mas vem um surto de inflação. De quem é a culpa? Dos especuladores estrangeiros, não podemos deixar eles colocar dinheiro aqui, temos que, o Estado tem que tomar posse, não tem que tomar posse de tudo, mas o Estado tem que ser o promotor do crescimento da economia, o que todo país faz e nunca consegue fazer funcionar, ou seja, não consegue crescer sendo o Estado o promotor da economia. É apenas uma narrativa. E aí você coloca a culpa no outro, você sai como bonzinho e você consegue se perpetuar no poder. Basicamente é isso. O fato é que manter a taxa de juros alta, a taxa Selic alta, é doloroso, inclusive para quem é empresário. Eu sou empresário e sei disso. Para quem é empresário e está assistindo esse vídeo, sabe que é doloroso. Por quê? Você tem uma tentação de ir para a taxa de juros, né? E você tem altos encargos, altos custos. Se você tem endividamento na empresa ainda, Jesus amado, você está pagando muito mais juros do que antes. Só que se reduzir essa taxa Selic, o nosso dólar pode disparar. E, na minha avaliação, sincero, honesto, já falei isso no outro vídeo, a única coisa que hoje segura... até vou mostrar um dado aqui para você. A única coisa que hoje segura o dólar abaixo dos R$6 é essa situação aqui, ó. Essa situação aqui. Olha na tela. Brasil é o país com a maior taxa de juro real do planeta. Veja o ranking. O estudo inclui 156 países. Que basicamente, o que aparece aqui? Ó? O que é taxa de juro real? É você pegar o quanto rende a renda fixa, que é a taxa Selic, a nossa taxa de juros, menos a inflação, ou melhor, descontando a inflação. Aí você tem o Brasil no topo, disparado. 3% acima do México, na casa de aproximadamente 8%. Enquanto outros países 5, 4, 3, 2. Então o que muitos especuladores estrangeiros fazem? Eles pegam dinheiro emprestado, fazem empréstimos em países que estão com a taxa de juros bem baixa, Suíça, Japão, taxa de juros negativa no Japão. E eles pegam dinheiro emprestado lá, pagando um jurinho minúsculo, e vêm investir em renda fixa no Brasil para ganhar esse juro real alto. Mesmo correndo o risco da oscilação do câmbio. E aí o que acontece? Quando você diminui a taxa Selic, essa taxa de juro real diminui. Por quê? A taxa de juro real é a taxa Selic, que é a taxa de juro nominal, o número frio, descontando a inflação. Se você reduz a taxa Selic, você reduz o juro real. Se você reduz o juro real, você aumenta o risco do especulador estrangeiro. Em algum momento vai chegar, poxa, agora o juro real é só de 4%. Caraca. Se reduzir a taxa Selic para 10%, muito provavelmente o especulador lá fora vai pensar, poxa, eu vou ganhar 4% em um ano na renda fixa. Peraí, mas isso eu posso ganhar como taxa de juros dos Estados Unidos, que a taxa de juros está em quase 5% e daqui a pouco provavelmente vai estar em mais de 5%. E eu estou correndo o risco do Brasil? Será que é melhor correr o risco do Brasil dos Estados Unidos? Quer saber? Vou tirar meu dinheiro do Brasil e vou para os Estados Unidos. E aí o que acontece? A gente tem economias desenvolvidas aumentando o juro e a gente baixando o juro, a gente reduzindo o juro. E o que isso vai fazer? Fuga de capital. Levando para uma fuga de capital, o que vai acontecer? O dólar explode. Dólar explode, inflação explode. Inflação explode, dólar explode. O que pode acontecer num cenário muito negativo? Uma barreira para a saída de dólares do país, com o objetivo de a inflação não disparar mais tanto. E é aí que a inflação vai disparar absurdamente, o dólar também. Isso aconteceu na Argentina, claro, a gente está distante disso, tá? Eu não estou dizendo que é recente, que é próximo. Mas na Argentina aconteceu isso e o dólar multiplicou por 20 vezes. Então, isso para mim, tá? Toda essa questão reforça que eu não posso investir só em ações, eu preciso investir em anti-ações também, sendo a principal representação o dólar. Sendo a principal representação das anti-ações o dólar. E talvez, olha só, você possa pensar agora, né? Poxa, se o cenário está ruim para as ações, está ruim para a economia, o dólar pode disparar, eu vou investir só em ações. Para de viajar na maionese. Se tem algo que eu aprendi em uma década de investimento,
é que às vezes o óbvio, claro, cristalino, como eu estou falando para você aqui agora, se você está entendendo, está pegando tudo que eu estou falando, não acontece. O óbvio não acontece por uma série de fatores imprevisíveis em cadeia que fazem com que aquilo não aconteça, o cenário mude completamente. Assim como o cenário era para ser bom em 2022, era para ser bom em 2021 talvez, 2021 para mim não, mas em 2022 existia uma possibilidade, o cenário virou completamente, tem guerra, tem isso aqui, meu Deus do céu. Por exemplo, lá em 2015 para mim era certo que a China ia entrar em crise, tanto que o ouro disparou 50% por conta disso. Só que, o que aconteceu? A China não entrou em crise. Para mim era certo que ia implodir. Vários grandes investidores tinham essa certeza na cabeça também. Ray Dalio acrescentava ouro. O Jim também comprava muito ouro por conta disso. Só que não aconteceu. Então, eu não vou deixar de investir em ações para investir só em dólar. Eu não sou investidor de esperança. Imagina se a guerra lá fora acalma, se os países voltam a negociar entre si, sentam lá Estados Unidos, Europa, Rússia, China, Irã, fazem os acordões e aí as armas acalmam, eles começam a negociar uns com os outros, tiram todas aquelas barreiras da formação de blocos que a gente tem hoje, porque isso favorece a inflação, então a inflação cai e as economias voltam a crescer, demandando mais minério de ferro do Brasil. E o Brasil volta a crescer. Imagina, você está com dólar, o dólar pode cair. Pode. Sempre existe essa possibilidade. Ah, Vinícius, então se o cenário é tão complexo para a renda variável, para as ações, dólar, meu Deus do céu, então vou ficar na renda fixa. Meu Deus do céu, não seja tão infantil. Por que infantil? Porque esse é o erro mais infantil que você pode cometer. Renda fixa, gente, só rende muito quando a inflação está alta. Se a inflação está alta, você tem um rendimento um pouco mais alto que a inflação, não adianta porcaria nenhuma. Se você pegar historicamente, você vai conseguir na renda fixa uns 4% acima da inflação. 4% ao ano. 4%. Se você aplica o método investidor sempre alto, você consegue o dobro disso com tranquilidade. Mais do que o dobro se você usar as carteiras mais conservadoras. Inclusive carteira que nunca na história nenhum ano renda negativo, todo ano positivo, mesmo passando por um ano com 40% de queda nas ações e investindo em ações, que foi 2008. Então você tem a necessidade de investir na bolsa, você tem que fazer só da forma certa. E mais, lembra do cercadinho que eu falei do Brasil? A gente vai para o cercadinho para a parte de cima, vai para a parte de baixo. A gente é um país medíocre, infelizmente, a gente tem que mudar isso. Não é fácil, mas a gente tem que mudar. A gente vai, bate em cima, bate embaixo. A gente está embaixo, talvez caia mais. Só que se você estiver protegido com anti-ações, como o dólar, por exemplo, como o ouro, que se valoriza muito nesses cenários mais cenários internacionais, de pânico e crise internacional, hoje eu estou falando mais sobre a economia interna, você não tem que se preocupar. Mas esse patamar de preço nas ações me deixa muito entusiasmado com o médio e longo prazo. Não com amanhã, não com 2023, mas com o médio e longo prazo. Por isso, eu invisto em ações, por isso eu estou comprando mais ações do Brasil, certo? Por conta do preço extremamente, ridiculamente barato que está. Você viu 11 páginas de empresas com preço na bolsa menor que o valor do patrimônio. Mas eu tenho uma boa dose do meu investimento em anti-ações. Em dólar, em ouro, que são anti-ações. Se você não sabe o que são anti-ações, você pode me chamar lá no Instagram, tá? Meu Instagram é @marinovinicius e você manda lá no direct, só mandar no direct a palavra anti-ações, certo? Você pode me seguir lá e mandar a palavra anti-ações direct. Eu vou te mandar um vídeo completo sobre as anti-ações para você entender exatamente tudo que eu estou te falando aqui, tá? E uma das coisas que eu incrementei foi um investimento maior na Magari Internacional a partir desse ano agora. Na verdade, comecei no final do ano passado. O que é a Magari Internacional? Vamos lá. Quando você é um investidor sempre em alta, você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e nas altas e nas quedas da bolsa no exterior também. No Brasil, você usa uma estrutura de investimento que eu ensino no programa Investidor Sempre em Alta. Agora a gente abriu a turma 22. Turma 22 agora, algumas semanas atrás. Em breve teremos a turma 23. E o primeiro passo é você estruturar a Magara Brasil, que é a carteira para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil. E depois se estruturar a Magara Internacional. Ou você pode fazer antes também, não tem problema. Que é a estrutura, a combinação de investimento para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, certo? E eu estou aumentando a minha exposição à Magara Internacional. Por quê? Eu quero ter mais dólar, porque basicamente no longo prazo o dólar só sobe, se você for ver, né? A gente tinha o dólar a R$1,94, a R$2 em 2000, depois bateu R$3 em 2002, depois bateu R$4 em 2016, depois foi para 5, foi para 6, agora voltou um pouco, daqui a pouco vai estar em 10, vai a gente esperar alguns anos. E eu quero enviar um pouco mais de dinheiro para fora do país.
Por isso eu estou investindo na Magari Internacional, fazendo investimento lá fora, não é via BDR, não é via fundo de investimento, esses negócios que você vai estar dentro do Brasil ainda. É enviando o dinheiro lá para fora e aumentando um pouco a minha dose na Magari Internacional, aproveitando não só a situação que na minha visão requer um pouco mais de investimento no exterior, embora tenha muita oportunidade aqui, tem muita oportunidade lá fora. A gente vê as ações americanas caindo bastante, certo? Várias ações caindo 50%, 60%, 70%. Então uma queda assim violenta. A gente vê a inflação nos Estados Unidos dando um sinal de arrefecida. Não tem todos esses riscos que a gente tem aqui no Brasil. Então, basicamente, eu gosto de ter mais Magari Internacional nesse momento. Tá? E é algo que eu estou fazendo para dolarizar mais, certo? E para aproveitar tanto o dólar, que na minha visão está muito barato, nessa faixa dos R$5, abaixo dos R$6, e aproveitar essa queda nas ações americanas, que daqui a pouco pode ficar para trás. Podemos ter mais? Podemos. Acho que vai ter mais? Até acho. Mas está num patamar de preço muito bom. Muito bom lá fora também, no exterior também. E assim eu tenho uma proteção maior com dólar lá fora, com ouro lá fora, que são investimentos que se valorizam pra caramba nos momentos de crise, claro, no longo prazo, assim que a crise aprofunda. Então, um grande resumo da nossa live de hoje, tá? Você precisa estar pronto para lucrar em qualquer cenário. O cenário do Brasil é negativo a curto prazo? Só que o preço está tão baixo, poxa, que vale muito a pena você investir, porque você está comprando um carro com 30% de desconto na tabela FIP. E não é um carro que tem disponível para você. São 11 páginas com uma lista de carros à disposição para você escolher. Então está muito barato. Se o negócio ficar no 0 a 0 nem der lucro, vale a pena investir. Mas não vou investir só em ações. Preciso de anti-ações também, se eu quero lucrar nas altas quedas da bolsa. E estou focando num aporte, numa exposição maior no exterior para aproveitar essa queda nas ações que a gente vê por lá também. Tá? E quando você tem essa estrutura montada, esquece, poxa, o que vai acontecer com um investimento ou com outro investimento? Foca na sua estrutura. O que está acontecendo com a sua Magari Internacional? O que está acontecendo com a sua Magari Brasil? O que importa é a combinação de investimentos. É essa estrutura que gera o resultado para você, porque isso é que vai te dizer se você está lucrando nas altas ou nas quedas da bolsa ou não. Certo, gente? Se esse vídeo fez sentido para você, o que você faz agora? Toque embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos para a gente conseguir ajudar mais pessoas e assim o vídeo organicamente vai para mais gente, você ajuda o meu trabalho a chegar para mais pessoas. Se você ainda não me respondeu, se você está otimista ou pessimista com a Bolsa de Valores no Brasil, manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo, quero te ver sempre em alta. Um grande abraço e até mais.